virei uma criança. Lembro-me de flashes da minha infância, soube que minha mãe tinha tido muito cuidado comigo, mas como fui seu primeiro filho, ele foi excessivo. Eu vivia com aqueles gorros cheios de talco contra piolho, ia para a escola com aquilo na cabeça e não podia tirá-lo de vergonha do talco. Quando resolvi eliminar meus gorros em uma fogueira, passei a ter dores de ouvido. Para você ter uma ideia do tamanho da preocupação, minha mãe me colocou luvas no dia em que eu nasci e somente as tirou 4 meses depois. Dizem que eu me assustava com minhas próprias mãos. Pensando tratarem-se de corpos estranhos. Todos riam e se divertiam muito em volta do berço com meus contínuos gritos de desespero, de susto com as minhas mãos. Meses depois eu me acostumei com elas, mas passava o dia esfregando-as no rosto na fase de análise aos seres estranhos. Como dizem, ficava até vesguinho de tanto olhá-las. Que pessoal legal, né? 4 anos depois, coloquei meu irmão de apenas 1 ano de idade na janela para ver a mamãe comprar pão lá embaixo na padaria. Se não fosse o detalhe da janela fazer parte do 12º andar do nosso prédio, daria tudo certo. Minha mãe, que atravessava a rua lá embaixo, viu um tip-top azul na janela, aquele com 2 pompons brancos nos pés. E só Deus sabe como ela subiu correndo os 12 andares de escada para nos pegar. E só Deus sabe também quem ficou com os pães, o leite e os chinelos dela que ficaram no meio da rua. Aos 5 anos virei o Tarzan e rachei a testa na mesa da sala tentando agarrar um cipó imaginário. Logo depois eu perdi toda a minha coleção de carrinhos de ferro, que foram devidamente atirados, um a um, através da janela pelo Rodrigo, meu irmão. O último carrinho foi lançado por ele em 20 de março de 1977. Não sei por que essa informação é relevante, mas está aqui. Antes que algum de nós fosse pela janela abaixo por falta do que atirar, mudamos para uma casa. Aos 8 anos achei que meu irmão, na época com 5 anos, já poderia pagar por ter acabado com minha coleção. Resolvi então transformá-lo em uma múmia. Bastou destruir a fita cassete e enrolá-lo por completo. Depois peguei alguns pneus e o coloquei um a um em volta dele, formando uma pilha e tomando o cuidado de deixá-lo dentro. Daria tudo certo se ele não começasse a chorar feito um louco. Coloquei logo todos os pneus para abafar o som, mas minha mãe já tinha escutado e estava vindo. Tentei desesperadamente tirá-lo dos pneus e desenrolá-los antes que ela chegasse. Porém, quanto mais eu puxava a fita, mais apertava a cabeça e o pescoço dele, atitude que começou a enforcá-lo. Lembro-me que fiquei em pânico. Também me lembro que corri pela casa durante 1 hora para não apanhar, até ser encurralado entre o lavabo e a escada e ficar entregue à surra. Com 4 anos, meu outro irmão mais novo, o Rômulo, tentou se matar ao escalar a grade do quintal superior de nossa casa. Não conseguiu porque a perna direita do tip-top enroscou nela. Como esse quintal era de frente para a rua e eu estava na calçada, fui o único a vê-lo. Minha mãe estava lavando a área abaixo de onde ele estava. Ela teria apenas tempo de vê-lo se ele acabasse se espatifando no chão. De repente, minha mãe olhou distraída para a calçada e me viu de braços erguidos, com minha lancheira e meus cabelos lambidos para o lado, sem pentear a parte de trás do cabelo, pois não deixava ninguém me pentear, gritando: "Vai! Pula que eu seguro você! Vai, desenrosca o pezinho e pula que o Dedé te pega!" Olhei para a frente ainda com os braços erguidos e só vi uma vassoura e um esguicho largado no chão. O resto você já deve imaginar. Ainda tenho certeza que conseguiria pegá-lo. Aos 9 anos, correu um boato entre meus irmãos de que um ser estranho apareceu na nossa casa. Era minha irmã caçula, a Fernanda. Meus pais a mostraram pela janela que ficava totalmente fechada, pois nós 3 estávamos com catapora. Aí eu fiquei decepcionado, porque na mesma época minha mãe fez uma sopa horrível de feijão com argolinhas. Eu e meus 2 irmãos estávamos olhando na mesa a sopa com cara de nojo. Após uns 25 ou 26 avisos ameaçadores de minha mãe, coloquei uma argola lentamente na minha boca. Meus irmãos riram da minha cara de nojo
e continuavam a desprezar a sopa. De repente, minha mãe apareceu silenciosamente por trás deles, enquanto riam de mim e da sopa. Sem que houvesse tempo para a reação, ela os agarrou pelos cabelos e esfregou suas caras na sopa. Era sopa, caldo de feijão e argola para tudo quanto é lado. Ela levantou a cabeça deles, chacoalhou um pouco para pegarem fôlego e tome sopa na cara de novo. Ainda hoje não esqueço a cena. Meus irmãos, com argolinhas de feijão em todo o rosto, choravam desesperados. Quando eu fui querer esboçar um sorriso, inevitavelmente, nesses momentos maravilhosos, recebi o aviso fulminante da minha mãe. Ri. Ri deles que você será o próximo com a cara na sopa. Eu tive que me conter e parar de respirar, correndo depois para rir sozinho no banheiro. Mas todo esse nervosismo de minha mãe vinha do dia anterior, quando tive a genial ideia de me deitar ao lado do botijão de gás e pedir para o Rodrigo chamá-la dizendo que eu tinha morrido. O plano deu certo. Lembro-me que eu estava espiado, deitado no chão, fingindo estar morto, e a vi pôr as mãos no rosto de susto e depois desmaiar.